Muito boa tarde, boa noite ou boa manhã. Bom dia no caso. Não sei que hora você vai estar vendo o vídeo, mas espero que ainda hoje para mandar minha atividade, beleza? Hoje vamos dar prosseguimento, tá, galera? O conteúdo sobre poliedros, tá? No caso a gente vai ver hoje um poliedro bastante conhecido, que é o paralelepípedo ou o bloco retangular, e mais um conteúdo, beleza? Então, sem muita enrolação, para a gente fazer a atividade logo, vamos à aula. Primeiro, quando a gente fala de um caso particular, tá, de paralelepípedo, vocês querem, professor, por que é um caso particular? Porque, pessoal, não deixa de ser um paralelepípedo, tá, um bloco retangular, com uma pequena diferença que está no tamanho. Se vocês repararem, o bloco retangular que a gente vê no livro como bloco retangular, sem ser cubo, é como se ele fosse, se tivesse um lado maior. No cubo não, todos os lados, ou seja, todas as arestas tem a mesma dimensão, o mesmo tamanho, beleza? Então olha só para esse textinho aqui, o que é que o livro está dizendo para vocês. Que é um caso particular do bloco retangular, que a gente chama comumente de cubo, beleza? Então é o seguinte, imagine um bloco retangular com as três dimensões de medidas, comprimento, altura e largura iguais, ou seja, todas as arestas com o mesmo comprimento, comprimentos iguais. Esse bloco retangular que você imaginou é o poliedro que a gente chama de cubo. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui de cubo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Todos esses aqui são cubos. Entre algumas aspas, tem algumas diferenças, mas não deixam de ser cubos, tá? A gente tem uma caixa de presentes em formato cúbico, em formato de cubo. A gente tem um brinquedo de montar, que por coincidência é no formato de um cubo, mas nem todos são. E uma peça decorativa de madeira, ou seja, um enfeite de madeira, que foi feito em formato de cubo. Também temos o cubo mágico, que tem esse nome por ser um cubo, beleza? Próximo, temos aqui, ó, a representação de um cubo, com seus elementos e a planificação, tá? Eu vou colocar aqui em vermelho para dar um certo destaque. Percebam o seguinte, meus queridos, percebam o seguinte. A gente tem no cubo o vértice, tá? Que nada mais é do que a quina do cubo, o encontro entre pelo menos duas arestas. No caso, nunca vai ter só duas, tá, gente? No encontro de pelo menos três arestas, tá? Três dimensões, três arestas. Mas aí, ó, o vértice é o encontro das arestas. Temos também, ó, as arestas em si, tá? Professor, mas como é que eu vou definir o que são arestas? As arestas vão ser um encontro entre duas faces. Perceba que eu vou colocar uma canetinha aqui. Desse lado aqui, ó, essa lateralzinha aqui que eu tô riscando é uma face. Essa outra aqui também é um... Epa, ficou feio. Também é uma face, tá? Essa que eu risquei aqui. E a setinha tá apontando que é uma face. Onde as duas faces se encontram, forma-se uma aresta, que é um segmento de reto, uma linha, que está demarcada em vermelho. Beleza? Próximo. Vamos ver o seguinte. Quando a gente está estudando o cubo e o paralelepípedo, outros sólidos, vocês vão ver comumente a gente trabalhando isso daqui, ó. Que nada mais é do que a planificação do sólido, do poliedro. No caso, eu peguei o cubo, como se eu estivesse recortando ele em algumas arestas e abrindo ele, para ele formar um desenho, tá? E, por fim, a gente forma esse desenho, entre aspas, aqui, ó. Que nada mais é do que a planificação dele, tá? Se você pegar um cubo, cortar e abrir, ele vira essa planificação. Quase como se fosse um desenho. Tudo bem? Quase não. Um desenho de fato, né? Beleza. Show? Este é um cubo, tá? É um poliedro. Todas as faces são planas. É um bloco retangular, então todas as faces são retângulos. No caso, todas as faces são quadrados. Todas as faces de um cubo são quadrados. Todas as medidas das arestas são iguais. Beleza? Próximo conteúdo. Prismas e pirâmides. Temos aqui algumas diferenciações, tá? A gente está acostumado a ver sólidos geométricos divididos entre corpos redondos e poliedros. As pirâmides são poliedros, professor? São porque todas as faces são planas, tá? Então olha só. Prismas e pirâmides. Isso aqui do livro de vocês. Os blocos retangulares ou paralelepípedos fazem parte de um grupo maior de poliedros. Os prismas. Outro grupo importante de poliedros são as pirâmides. Vamos ver cada um deles agora, tá? No caso, ó, vamos separar aqui primeiro os prismas. O que é que são os prismas? Alguns poliedros, pela característica que tem, são chamados de prismas. Veja a representação de alguns deles. As faces pintadas de laranja são as bases dos prismas, no caso, e os demais são as faces laterais, tá? Como é que você vai definir um prisma, professor? Eu vou definir um prisma aqui, ó. Todo prisma tem duas bases iguais
e laterais, faces laterais retangulares. Vamos pegar primeiro esse prisma aqui, ó. Essa parte laranja de cima é uma base, a parte laranja de baixo é outra base, tudo bem? Temos as faces, as arestas, os vértices como um poliedro normal. Agora perceba o seguinte, ó, perceba, essa base é igual a essa, tudo bem? São duas bases iguais e paralelas, elas não se tocam, tá? E aí, ó, repare que as laterais, todas as faces laterais, ó, deixa eu colocar a canetinha, tanto essa daqui, que eu estou circulando essa face, quanto essa outra face aqui, as duas são retangulares, são retângulos. A face de trás também vai ser. Nos demais aqui, ó, você pode perceber nesses outros dois, deixa eu colocar um quadradinho um pouco mais espaçado. Nesses outros dois aqui, ó, que a face, as faces laterais no caso são todas retangulares. Muda o tamanho, muda a largura? Muda, mas são faces retangulares, são retângulos. A base de cima e a base de baixo, né, as duas bases, é o que pode variar, mas as laterais são sempre retângulos. E o nome desses camaradas vai ser dado dependendo da base. Se a base for triangular, prisma de base triangular, ou prisma de base em triângulo, mas eu prefiro triangular, tá, gente? Por favor. Aqui nesse do meio a gente tem uma prisma de base. O nome desse polígono aqui, ó, é um pentágono, porque tem 5 lados. Então, prisma de base pentagonal. Aqui é um octógono, porque tem 8 lados. Então, prisma de base octagonal. Beleza? Tem uma observação aqui embaixo, ó. O nome do prisma é definido conforme o número de lados da base, ou dependendo da base, tá? Próximo, pirâmides. Professor, como é que o senhor define uma pirâmide? A pirâmide é o poliedro que... Melhor, toda pirâmide tem faces laterais triangulares. Professor, mas se o sólido tiver todas as faces triangulares, vai ser uma pirâmide? Não. Até porque perceba o seguinte, ó. No caso das pirâmides, a gente tem uma base bonitinha, como os demais sólidos, e as demais faces, as faces laterais, é que são triangulares. Toda pirâmide tem faces laterais triangulares e uma base. Se não tiver base, pode ser outros sólidos, tá, gente? Então vamos lá, ó. Mas o conceito de pirâmide é fácil de lembrar. Outros poliedros, pela característica deles, são chamados de pirâmides. Deixa eu marcar o texto aqui que eu tô lendo. Veja a representação de algumas delas. As faces verdes são as bases e as demais são faces laterais, tá? Temos aqui, ó, os mesmos elementos que a gente tem nos outros sólidos. A gente tem na pirâmide, no caso, o vértice, a aresta, que são as linhas que formam ali o encontro entre duas faces, tá, galera? Faces laterais e, por último, temos o conceito que chama-se de base. Professor, mas o que é que vai ser a base? A base vai ser essas partes pintadas de verde, tá? Que estão na parte de baixo de cada pirâmide, tudo bem? Cada pirâmide também vai receber o nome de acordo com sua base. No caso, essa primeira pirâmide, desculpa, chama-se pirâmide de base quadrangular. Por quê? Porque a base é um quadrado. Essa segunda aqui, pirâmide de base pentagonal, porque a base é um pentágono. E por último, pirâmide de base hexagonal, porque a base é um hexágono. Tranquilo? Percebam que a pirâmide tem os 3 elementos de um poliedro normais, acrescido da base, que não deixa de ser uma face, tá? É uma face a base, porém na parte de baixo ali da pirâmide. E a pirâmide tem um vértice que encontra várias arestas. A maioria dos poliedros que a gente viu, o vértice era encontro de 3 arestas. Porém, na pirâmide pode ser de 4, 5, 6, 8 e por aí vai. Beleza? No mais é só isso, tá, galera? A aula de hoje. Então, uma breve revisão. Vimos o que é o cubo, conceito de cubo, a planificação dele bem de leve. Vimos o que são os prismas, que são poliedros, que tem duas bases iguais e paralelas, tá? Então tem que ser o mesmo polígono, não pode ser um triângulo em uma base, em um quadrado na outra base, não dá certo, tem que ser duas bases iguais. E as faces laterais do prisma são todas iguais entre si e são retângulos. Próximo vimos o conceito de pirâmide, que é bem tranquilo de se lembrar, tá? No mais é isto, corram lá, façam minha atividade e tirem dúvidas. Esse conteúdo a gente revisa amanhã na sala de aula, beleza? Então, até amanhã.